Família é coisa boa, porque vem do céu. E nós sabemos que ter uma família é coisa preciosa para nós, né? Família realmente é da onde nós somos gerados, criados, e dentro dos esforços dos nossos pais, nós chegamos, né, dentro daquilo que podemos alcançar, no esforço deles, querendo nos dar todo o apoio, né, todos os seus esforços, para que possamos ser uma família realmente estruturada, sabendo nós que depois que o homem caiu, irmãos, depois que o homem desobedeceu a ordem de Deus, todas as coisas elas foram mudadas, né? Tem uma reportagem que eu achei até engraçado, né, que eu estava ouvindo outro dia, que depois que o homem caiu, até uns certos animais, né, ou insetos também, que não existia, passou a existir, né? Porque da queda do homem levou assim com que essas coisas pudessem aparecer, né, na terra. E eu fiquei assim observando e olhando, e realmente, irmãos, depois da queda do homem, realmente as coisas ficou mais trabalhosa, né? Com mais esforço da nossa parte para podermos vivermos esta vida que Deus determinou para nós, para que vivêssemos, né, em família. Eu gosto desta palavra, irmão, porque a família nasceu no coração de Deus, e a família, irmãos, tem que nascer no meu e no seu coração. Nós não sonhamos, depois que casamos, ter uma família. Nós passamos a sonhar em ter uma família quando nós passamos a ter uso de razão. Aí nós começamos a sonhar com família. Porque eu vejo que é uma coisa assim importante na vida do ser humano. Já pensou eu com meus 60 anos sem uma família? Seria uma vida muito pacata, seria uma vida assim muito fora daquilo que realmente eu sonhei na minha vida. Porque eu posso dizer para os irmãos que eu sou um rapaz que não sei se posso falar como José, que um dia sonhou e esperou em Deus que os seus sonhos viessem a se cumprir. Mas eu digo para os irmãos uma coisa: quando ainda adolescente, quando eu vinha da escola, quando eu entrava na Teixeira Ribeiro, ali na Avenida Brasil, eu parava e ficava olhando aqueles homens, aquelas mulheres ainda adolescentes, vindo do seu trabalho, entrando na Teixeira. Eu ficava admirado com aquilo ali. Eu falei, aquelas pessoas são pessoas trabalhadoras, pessoas que agora vão ao encontro de suas famílias, né, para poder estar ali juntos depois de um dia de trabalho. Um dia eu vou ser como eles. Um dia Deus vai me dar uma família. Um dia eu vou ter também esse privilégio de poder trabalhar e sustentar debaixo. Não conhecia Deus, não temia Deus, mas sonhava em ter uma família. E
este sonho, acredito eu, que Deus, depois de 25 anos, me fez realizar. E eu sou uma pessoa que posso dizer para os irmãos, realizado na minha vida, porque Deus me deu o que eu mais sonhava. E eu quero dizer para você que tem a sua família, valorize ela, valorize ela, porque você é o espelho para a sua casa. Você é o espelho da sua família. Se tem alguém que olha para um espelho para refletir na sua vida futura, é você, diante da sua família. Nós, como pais, mães, temos que entender que os nossos filhos olham para nós como um espelho do qual ele se vê lá na frente. Porque eu sempre olhava para o meu pai, apesar que meu pai era um homem que bebia bastante, né? E Deus um dia o libertou, glória a Deus por isso. Mas uma coisa que eu admirava no meu pai quando eu era ainda adolescente, é que meu pai bebia, dormia bêbado, mas às 5 horas da manhã ele estava acordado para ir trabalhar. E aquilo ali me chamou a minha atenção. Eu falei, caramba, meu pai é realmente um homem responsável, porque ele não permite que a sua bebida tire dele a responsabilidade que ele tem para conosco, que somos família. E eu ficava muito admirado com aquilo. Então, irmãos, nós estamos aqui nesta noite porque nós aprendemos que nós temos um Pai que se preocupa conosco, que tem o prazer de estar conosco e que tem o prazer de nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, quando nós permitimos que Ele seja o nosso ajudador. Eu observo que nos dias atuais, certamente está ali já até escrito, as pessoas elas estão muito apegadas às coisas materiais da vida. Estamos vivendo um dia em que as pessoas estão procurando olhar para si, satisfazer o seu ego, satisfazer a sua vontade e dizer a ele que é feliz porque ele pensa muitas das vezes em si mesmo. E esquece que é preciso nós entendermos de que essas coisas ela não nos fará bem, porque nós temos que viver uma vida de compartilhar as coisas de uns para com os outros, não só pensar em si, mas pensar em conjunto, para podermos verdadeiramente ajudarmos uns aos outros, sermos companheiros dos outros. E a palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite está no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 19, que os irmãos podem continuar assentados mesmo. O versículo 19 ele diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam,
Quando nós falamos em tesouro, nós pensamos logo em algo que nos proporciona algum tipo de vantagem que nós podemos adquirir para termos aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que muitas das vezes, no momento, pode nos trazer uma alegria, uma felicidade, diante dos nossos olhos, diante do nosso eu, diante do nosso orgulho. Porque o que Deus, Ele permitiu, está escrito para o nosso conhecimento, é para que nós venhamos a entender de que estas coisas, elas não são para Deus coisas que vão aborrecê-lo, porque o homem, ele pode adquirir tudo isto. Só que hoje, irmãos, na atual conjuntura que eu e você estamos vivendo, as pessoas, elas estão deixando se elevar por estas coisas. Então, se deixando elevar de tal forma em que elas não estão querendo observar da onde vem a vantagem, da onde vem aquilo ali que possa satisfazer o seu ego. E começam eles pode baixar um pouquinho. E começam eles então se lançar, como nós vemos hoje na sociedade. Eu não quero saber de onde veio, eu não quero saber se o meu companheiro vai se prejudicar, eu não quero saber se o meu vizinho vai se prejudicar, eu não quero saber se a sociedade vai me olhar com olhos, ou com olhar de indiferença. O que eu quero é satisfazer o meu eu. E é por isso que a Bíblia, ela nos deixa escrito essas palavras de recomendação para que nós não venhamos verdadeiramente colocar o nosso coração nessas coisas. Mas quando falamos tesouro, nós pensamos logo o quê? No dinheiro. Mas não é só o dinheiro, irmãos. São tantas coisas na vida que nós procuramos muitas das vezes lançar a nossa vida, a nossa vontade, que esquecemos dos outros, que esquecemos daqueles que estão ao nosso lado. Porque o nosso desejo é que eu me proporcione felicidade. Eu proporcione felicidade para a minha vida. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos recomenda da seguinte forma: olha, essas coisas você pode até se dedicar, você pode até buscar, você pode até adquirir, só que são coisas que muitas das vezes, a Bíblia diz que o ladrão, dentro do texto da palavra de Deus, lá em João, capítulo 10, ela fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E com isso, se referindo ao maior inimigo que a gente muitas das vezes tem quando nós andamos dentro desta visão de querermos possuir para preencher o nosso eu e esquecemos daqueles que estão diante de nós. E muitas das vezes, o nosso inimigo entra na nossa vida, saqueia aquilo que nós, muitas das vezes, colocamos como um alvo, que nós precisamos, que nós queremos, e não olhamos
para os que estão à nossa direita, nem à nossa esquerda, mas nós queremos adquirir, e depois vem o inimigo e toma tudo isso, e você fica frustrado. Fica frustrado, fica amargurado, fica muitas das vezes com o coração magoado, fechado. Por quê? Porque não observou, nem teve o conhecimento necessário para que você pudesse saber lidar com aquilo que Deus tem lhe permitido, muitas das vezes, conquistar. Nos dias passados, irmão, não eram, talvez, da forma, do estilo de vida igual hoje. Mas nos tempos passados era a mesma coisa, as pessoas só queriam satisfazer o seu eu, só queriam satisfazer as suas vontades, só queria colocar aquilo que estava como sua visão de felicidade à frente, e não pensava de que verdadeiramente existe um Deus que vai requerer de mim e de você aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem depositado na minha e nas suas mãos. Porque a Bíblia, olhe bem, irmãos, o que nós estamos falando, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e diante desta palavra que nós vamos conduzir a nossa vida para que possamos ter dias melhores a cada ano, a cada mês, a cada semana, de bênçãos e vitórias, sabendo de que é o Senhor que verdadeiramente nos abençoa. E não pensamos que nós temos que dar conta a Deus daquilo que Ele nos dá. Prejudicamos muito as pessoas. E não queremos reconhecer isto. Mas nós temos que ter o cuidado, irmão, daquilo que a palavra nos ensina, que é de nós ajudarmos, de nós sermos verdadeiramente um braço em que as pessoas possam apoiar e receber de nós a ajuda, o amor. Mas as pessoas, no atual dias em que eu e você estamos vivendo, elas estão só tendo uma visão: eu preciso ganhar, eu preciso me abastecer, e com isso corre de uma maneira desenfreada, não se importando com aquele semelhante que Deus tem colocado ao seu lado, mas passando por cima muitas das vezes dessas pessoas, para chegar aonde Ele tem como meta. E muitas das vezes isso acontece no meio da nossa família. Eu preciso, eu quero, eu vou fazer assim, e se esquece de que verdadeiramente Deus tem te dado pessoas companheiras, pessoas amigas, para te apoiar, para te ajudar, para que você não possa verdadeiramente lá na frente viver uma vida solitária, mas que você possa contar com essas pessoas para estar ao teu lado, te ajudando e dizendo para você: esforça-te. Irmãos, família é coisa boa, é coisa maravilhosa, é coisa para nós não
deixarmos verdadeiramente, simplesmente como, vamos dizer assim, algo que alguém possa nos mostrar, nos dar uma visão e nós esquecermos. Não, irmãos. Família, nós temos que entender de que todas elas, como a minha, a de muitas pessoas, têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, mas o que é mais importante de tudo isso, irmãos, é você saber lidar com as situações junto à sua família, que você possa realmente mostrar para ela que é possível você vencer, é possível você se colocar de pé, para estar ajudando um ao outro, para estar auxiliando um ao outro. Então, irmãos, o que a Bíblia diz para mim e para você é que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós buscamos para a nossa vida, com aquilo que nós queremos para a nossa vida, porque muitas das vezes essas coisas elas podem nos tirar a visão da vontade de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Estamos aí vivendo neste mundo em que as pessoas não estão tendo limite para com a vida do seu semelhante. Estão achando de que Deus ele não está atento mais ao que eles estão fazendo. Mas o que nós aprendemos, que diz a palavra de Deus, é que nós temos que ter cuidado. Cuidado, para que nós não venhamos a nos prejudicar, para que nós não venhamos tropeçar e verdadeiramente, irmãos, trazemos prejuízo, de tal forma que depois fica aquela marca na sua vida, do qual você paga um preço, do qual juntos pagamos um preço. Por quê? Porque não soubemos verdadeiramente lidar com certas situações. Então, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus diz: mas ajuntai os tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. É o conselho de Deus. As coisas comuns da vida, elas passam. As coisas naturais da vida, elas vão. Mas aquilo que Deus tem para mim e para você, elas vão permanecer, elas vão continuar. E o que Deus quer da minha vida e da sua vida nada mais é que nós aprendemos a amar uns aos outros, é que nós aprendamos a compreender uns aos outros. Não é que nós venhamos colocar, o nosso coração em coisas que verdadeiramente, irmão, não possa glorificar o nome de Deus. Mas a vontade de Deus é que a nossa vida seja para a sua glória, para o seu louvor. Temos bastante cuidado, irmão, porque estamos num tempo em que a família ela está sendo muito banalizada, de tal forma que a sociedade está levando as crianças a uma situação em que elas não possam verdadeiramente entender, compreender o que é realmente uma família.
O que eu me alegro, irmãos, em Deus, é que o Senhor, por mais que os tempos sejam difíceis, por mais que os tempos sejam trabalhosos, por mais que a iniquidade impere, mas Deus sempre separa alguém, irmãos, para ter como um referencial dele na terra. E quando nós falamos isso, nós falamos desta família que Deus concedeu a graça de poder verdadeiramente ser um exemplo nos dias mais difíceis da terra, onde a iniquidade, onde o pecado ele realmente afetou a santidade de Deus, mas Deus conservou, Deus guardou, Deus sustentou aquela família para que elas pudessem verdadeiramente ser guardadas por Ele, nos dias maus. E quando nós falamos assim, nós vemos que a palavra de Deus é o que realmente Deus ele faz, zela por ela. Encontrou alguém que procurou temer ao Senhor, encontrou alguém que procurou ser sincero com Deus, procurou conservar estas vidas, e é o que Deus vai fazer da minha vida, da sua vida, nos tempos atuais em que eu e você estamos vivendo, em que as pessoas estão se apegando às coisas naturais, às coisas desta vida, e estão esquecendo de ser ricas para com Deus, estão esquecendo de temer a Deus, estão esquecendo de andar na presença de Deus, estão esquecendo de apresentar a sua família a Deus, estão esquecendo de que existe um Deus que cuida de nós. Mas aqui está, irmão, um povo em que Deus tem separado para fazer a diferença, independente do que a sociedade possa falar, possa comentar a respeito da família. Deus tem separado você, Deus tem separado a tua família para ser um diferencial nesses tempos difíceis em que eu e você estamos vivendo, um tempo em que nós devemos colocar a nossa confiança total nele, porque ele diz, através da sua palavra, que ninguém, irmãos, ninguém consegue servir a dois senhores. Se o teu coração estiver, não vou dizer totalmente assim, voltado para o dinheiro desta terra, mas voltado para qualquer outra coisa, irmãos, em que Deus ele não possa entrar, em que Deus ele, como diz a palavra dele, em que ele bate para te alertar, para te mostrar, ei, não é desta forma, você está em perigo, e você não está dando ouvido, porque você fixou, ou seja, determinou no teu coração que aquilo ali é prioridade, o restante mais nada significa na sua vida. Então temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado, para que não venhamos lá na frente se prejudicar, sermos prejudicados. Porque o que eu olho, irmãos, para dentro da palavra de Deus e vejo, é de que verdadeiramente o meu e o teu socorro, ele tem que vir de Deus, irmãos. O meu e o teu socorro tem que vir de Deus, a nossa confiança tem que estar nele, por mais que ainda nós possamos alcançar dele a graça de adquirirmos, mas nele tem que estar a nossa confiança, nele tem que estar a nossa esperança.
É nele que eu e você devemos colocar, irmãos, a nossa vida, porque Ele sabe do que eu e você precisamos, Ele sabe do que eu e você necessitamos. Quando eu falo eu e você, Ele sabe do que a minha família, do que a sua família precisa. E muitas das vezes, irmãos, o que a nossa família precisa está dentro de nós, mas nós não damos a ela. Por quê? Porque nós colocamos meta em que apaga aquilo que Deus tem de melhor para oferecer à nossa família. E o que é que nós temos que oferecer e podemos oferecer à nossa família de melhor? Se chama, irmãos, o amor de Deus que impera sobre os nossos corações. Vejo pais, vejo noticiário de pais matando filho, filho matando pai, casais se destruindo, lares se desfazendo. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer contigo, se você não atentar para aquilo que a palavra de Deus, ela tem para a minha e para a sua vida. Deus quer me guardar, Deus quer te guardar desses dias difíceis, em que eu e você vivemos muitas das vezes, porque o que é falado aqui, irmãos, o que é comentado aqui, é a palavra de Deus, nada mais. Olha bem, reflita bem. Você tem se alicerçado em quê? A tua casa tem estado alicerçada em quê? A tua vida tem estado alicerçada em quê? Porque, irmãos, o vento sopra, é na vida de todo mundo, é na vida daquele que não é cristão, é na vida daquele que é cristão. Na minha vida não acontece, não vai acontecer se você colocar Deus em primeiro lugar, se você colocar realmente Deus no centro da sua família, no centro da vontade dEle na minha e na sua vida. Aí não vai acontecer nada, mas se você não colocar Deus no centro da sua família, da sua vida, pode acontecer. É por isso que a Bíblia, ela nos ensina a nós termos cuidado, vigilância, sermos vigilantes. Não podemos estar com o nosso coração dividido. Nós temos que estar verdadeiramente com o nosso coração no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que verdadeiramente, irmão, colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, para que Ele possa conduzir as nossas vidas. Não fique impressionado com os acontecimentos. Não se deixe abalar, mas procure colocar realmente a palavra de Deus sobre o teu coração. Procure colocar a palavra de Deus na sua vida. Escondi a tua palavra no meu coração. Escondi esta palavra, coloquei ela, firmei ela, estruturei ela na minha vida, para que quando o vendaval vier, irmão, você esteja firme, a tua família esteja firme, a tua vida esteja firme, e você não se deixe levar com palavras, setas, dardos que o inimigo muitas das vezes lança, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele cuida
Ele cuida das aves no céu, que não trabalham, não cegam, mas Deus cuida delas. Será que Deus não vai ter prazer de cuidar da sua vida? Será que o Senhor Deus não vai ter prazer de cuidar da minha vida? Acredito eu que sim. Creio eu que sim. É por isso, irmãos, que nós temos que procurar viver esta vida de intimidade com Deus. Não deixarmos se elevar ou elevar os nossos corações para as coisas seculares da vida. Mas entendemos que as coisas que elas estão diante de nós, elas muitas das vezes têm que acontecer, como o desemprego, muitas das vezes, como uma discussão, um bate-boca. Mas, Senhor, o que a Tua palavra diz para mim? Ela fala para mim que eu tenho que perdoar, ela fala para mim que eu tenho que ceder o perdão. E você tem que fazer isto, e nós temos que fazer isto, e eu tenho que fazer isto, porque se eu quero viver uma vida abençoada, se eu quero ter uma família abençoada, eu tenho que aprender a amar a minha esposa, perdoar a minha esposa, amar o meu filho, perdoar o meu filho, e a ensinar aos meus filhos a mesma coisa que eu tenho aprendido diante da palavra de Deus. Eu não posso me deixar se elevar com as coisas desta vida, onde os homens permite que o amor, ele não reine na sua vida, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela está para esses tempos, nos ensinando que Deus ainda cuida da minha vida, e cuida da sua vida, cuida da sua família, cuida da minha família, quando nós permitimos que Ele faça assim. Então, irmãos, vamos observar aquilo que realmente o Senhor quer de nós. O maior tesouro, eu e você, acredito eu que já temos. Ou eu quero acreditar que todos aqui já têm. Porque o maior tesouro que o homem pode possuir não é sair daqui hoje e dizer amanhã eu vou para tal lugar, vou viajar assim, assim, acolá, vou pegar um avião ali, vou pegar um helicóptero, vou para casa de verão, de praia, outra coisa qualquer. Isso é legal, irmão. Isso é bom. Se Deus te deu condição para você possuir, desfrute. Mas não é isso o verdadeiro tesouro que Deus quer para mim e para a sua vida. Eu acredito que o verdadeiro tesouro que Ele quer para a minha vida e para a sua vida é que Cristo Jesus seja a porta de entrada para o meu relacionamento, para o teu relacionamento com Deus. Esse é o maior tesouro que eu creio que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. É que nós venhamos conhecer a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Tem muitas pessoas vivendo sem esperança. Muitas pessoas se agarrando com os bens naturais desta vida e se esquecendo do maior presente que Deus deu para o homem na terra. E eu gostaria nesta noite de que você colocasse isso no coração. Ofereça aquilo que Deus deu de melhor para mim e para você.
Ofereça. A sua casa, a sua família, que é o Senhor Jesus. Dê à sua família este tesouro. Não deixe ela se perder, não. Esse é o maior tesouro que o homem pode carregar no coração. É a certeza de que Cristo Jesus vive nele. Porque, irmãos, eu estava meditando numa palavra de um certo homem que Jesus disse, certa vez, quando alguém chegou perto dele e disse: Senhor, peça que o meu irmão divida comigo a herdade. Nossa, Jesus disse: quem falou para você, ou quem disse para vocês que eu fui chamado para ser juiz, ou eu vim para dividir alguma coisa com alguém? E ele contou para ele que certo homem rico conseguiu diante dos seus bens multiplicar os seus bens, ganhar o dobro ou o triplo daquilo que ele tinha. E aquele homem, por ter adquirido esses benefícios na terra, achou que poderia dizer para si mesmo: estou farto, tenho para comer o que eu quero, tenho para beber o que eu quero, posso andar dos melhores carros, dos melhores aviões, dos melhores iates, posso desfrutar do melhor desta vida, então, para mim está tudo excelente, tudo ótimo. E ele dizia para si mesmo: olha, descansa minha alma, descansa, né? Porque tenho tudo que nesta vida um homem precisa. E verdadeiramente, irmãos, muitos estão assim. Descansa. Sua família é perdida. Seus filhos perdidos. E ele está lá, descansa, fica tranquilo. E está achando que está tudo bem. Está tudo ótimo. Não, não tem nada ótimo, irmãos. Porque nós que conhecemos a palavra de Deus e nós que temos uma família, nós temos que entender uma coisa: estas coisas elas não compram a eternidade com Jesus. Essas coisas não vão permitir-nos entrarmos pelas portas com a nossa família. Mas nós temos que entender uma coisa: estas coisas são boas, são para a nossa vida, sim, não são males, mas ela não é o suficiente para preencher a nossa vida. Quem preenche o vazio do nosso coração se chama Jesus. E por isso que eu digo para os irmãos, nesta noite, que só Jesus ele pode preencher todo o vazio que está dentro do nosso interior. Não existe bens nesta terra que possa comprar a eternidade que Jesus foi preparar para mim e para você, e uma vida de alegria e uma vida de paz que nós podemos desfrutar nesta terra. Não podemos, irmão, nos assegurar nessas coisas. Nós temos que entender que elas têm que fazer parte da nossa vida, mas nós não podemos confiar nela como se ela fosse a solução de todos os nossos problemas. Não,
A solução ela está em Jesus. Jesus ele não condena nós termos os bens que a vida possa nos proporcionar, mas ele condena essa vida egoísta nossa, que muitas das vezes achamos que é o suficiente para nós podermos viver em paz nesta vida, e não é. Então, irmãos, que você e eu possamos entender de que o melhor tesouro que eu e você podemos dar à nossa família se chama Jesus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito clara, irmãos. Eu gosto de me basear muito pela palavra de Deus, porque é ela que conforta o meu coração e o teu coração. Tudo, irmãos, no sentido de nós vivermos uma vida abençoada é válido, mas não podemos permitir de que essas coisas ela tome o lugar de Deus nas nossas vidas. Tem muita gente abandonando, irmãos. Tem muita gente largando, irmãos, porque estão esquecendo de fazer com que esta palavra ela seja observada na sua vida e na vida da sua família, quando ele diz: buscar primeiro o reino de Deus. Tem muitas pessoas pulando do barco porque as suas experiências ela com Deus está sendo tão vazia, irmãos, que elas não estão conseguindo experimentar o melhor de Deus na sua vida, porque se fecham para as coisas de Deus, porque o maligno muitas das vezes vem e rouba dele, e ele não percebe essas coisas. Temos que procurar verdadeiramente viver uma vida, irmãos, em que a nossa família possa ter paz, a nossa vida ela possa ter tranquilidade, e para isso nós precisamos verdadeiramente permitir que o Senhor verdadeiramente seja Senhor da nossa vida e de nossa família. Se colocarmos o coração nas coisas desta vida, irmãos, eu não posso hoje ir para a casa de Deus porque eu trabalhei a semana toda e a minha casa ela está uma bagunça, e eu preciso ajeitá-la. Se você tem um Deus que você confia nele, se você tem um Deus que acredita que ele dirige a sua vida, irmãos, pode ter certeza que o tempo preciso Deus vai te dar para que as coisas possam ser colocadas no seu devido lugar. Não dê prioridade às coisas desta vida, mas busque ao Senhor, irmãos. Chame por Ele, clame a Ele, busque a Ele. Não permita que verdadeiramente, irmãos, as coisas excessivas desta vida, elas possam tirar o seu tempo para com Deus, porque estamos vivendo um tempo assim, um tempo em que nós temos que apresentar aquilo que temos ouvido ao Senhor, para que a nossa vida não seja uma vida temerosa. Mas está uma reviravolta no mundo, e aí? A reviravolta maior que tem que acontecer na tua vida é você ter Jesus no seu coração e ter certeza que Ele cuida de você e da sua família, irmão. Mas está acontecendo tanta coisa, eu estou vendo tanta coisa aí acontecer. E aí? E não é para acontecer, mas você tem que estar firme, você tem que estar alicerçado diante de Deus com relação à sua vida, para com Deus e para com a sociedade e a família. Família, irmãos, é uma coisa preciosa para Deus. Então vamos levar a nossa família aos pés de Jesus.
Vamos levar a nossa família a entender que sem Jesus não temos condições nenhuma de viver esta vida feliz, irmãos. Porque a Bíblia fala que os vendavais virão, irmãos. E só Ele para nos trazer momento de paz nestes momentos de vendavais. Só Ele para nos trazer socorro nestes momentos de vendavais. Só Ele para nos direcionar nestes momentos de vendavais. Só Ele, irmão, pode realmente nos dar a condição e sabedoria para lidar com as situações em que muitas das vezes nós, com os nossos recursos, não encontramos solução, mas de Deus vem esta solução. De Deus vem, irmãos, se você crer, se você acreditar. Então, nesta noite, eu quero convidar a você, coloque esse maior tesouro dentro da sua família, apresente à sua família este maior tesouro. É importante, irmão, nós temos Jesus no centro da nossa casa, no centro da nossa família. Não desanime, não desiste. Mas Jesus está pronto, irmãos, a abençoar a minha casa e a sua casa. Basta nós permanecermos firme naquilo que Ele tem nos prometido. Nos prometido. E qual é a promessa dele? De estar conosco todos os dias. Eu fico olhando assim para dentro das Escrituras, irmãos, e esses dias eu estava com a minha família, assim, no sentido da minha mãe, ali em casa, minha irmã, e a gente estava lendo, estamos lendo ali a Bíblia, e estava lendo a história daquele jovem, José, que quando chegou aos seus 30 anos, Deus o honrou com o sonho que eles tinham para a sua vida. Aos 30 anos. Mas a sua vida foi fácil? Até ele chegar onde Deus faria com que o que ele tinha sonhado fosse realizado. A vida dele foi fácil? Não. Mas o que vale é a sua perseverança. Eu não abro mão, Senhor. O que vale é a tua insistência. Eu não abro mão, Senhor. Eu quero, Senhor, na minha vida, na minha casa, não importa, Senhor. O vendaval está passando, o vento está soprando. Eu estou vendo que coisas estão acontecendo que não estão realmente de acordo com aquilo que eu gostaria, mas, Senhor, eu quero o Senhor aqui, o Senhor vai, o Senhor determinou a minha vitória e eu vou esperar com paciência. Então, irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas e que nós, como família, possamos permanecer firmes, irmãos, firmes. Que nós possamos estar com a nossa confiança, irmãos, firmes em Deus, sabendo de que, as coisas naturais da vida, elas sempre baterão a nossa porta, mas de que Deus, Ele está conosco e de que Ele vai nos socorrer e de que Ele vai nos dar a vitória. Então, Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe a vida da sua família, não perca a esperança, confie nele. Deus continue através do Espírito Santo falando ao meu e ao seu coração. Nós vamos passar a palavra, os irmãos vão louvar, enquanto eles louvam, nós vamos ofertar ao Senhor.